Alô, galera do Caminho do Terceiro Ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nós estamos entrando hoje numa aula importantíssima. É a aula de revisão para a 5, a avaliação do itinerário. Essa avaliação, que é a segunda avaliação desse trimestre, vai ser aos moldes de um simulado. Vão ser 12 questões objetivas de geografia, como será na tua prova também da SPSEX no final do ano. Todavia, o único assunto o único grande tema que vai envolver essa prova é esse tema aqui, aspectos da demografia mundial e do Brasil. Então é o que a gente tem estudado desde o início do segundo trimestre, não é? Aqui tem os objetos que nós vimos, né? Conceitos básicos, indicadores socioeconômicos aplicáveis ao estudo da demografia, a distribuição e dinâmica populacional mundial e no Brasil, as principais teorias demográficas, composição demográfica, a estrutura da população no Brasil e no mundo e a dinâmica, os problemas, os processos e fatores influenciadores dos movimentos migratórios no Brasil e no mundo. Ou seja, apesar de ser só demografia, tem um monte de coisas aí dentro, né? Desde pirâmide etária, transição demográfica, fluxos migratórios internos, externos. É bastante coisa, né? Apesar de ser um único assunto. É um assunto que nós estudamos bastante nas últimas aulas e é um assunto que cai muito na prova da SPSEX, não é? Eu recomendo, inclusive, como estratégia de estudo para essa prova, que você dê uma olhada nas provas da SPSEX seguintes, nas questões que tratam de demografia, né? São questões normalmente difíceis e isso implica no nível de dificuldade alto também para essa nossa prova. Acho que a atenção nessa aula de revisão, eu vou mais ou menos fazer aqui o mapeamento do que é que vai estar na prova, o foco para o estudo da prova, para você ter um bom resultado, mas na dúvida recorre às aulas originais nas quais nós podemos aprofundar o assunto, não é? O que é que eu vou fazer aqui? Qual é que vai ser a minha estratégia? Eu vou passear por alguns slides e aí no último slide, que é um slide com a distribuição da população no mundo, eu vou me deter um pouco mais falando de alguns termos, algumas questões que podem aparecer na prova e que eu acho que você tem que ficar atento. Beleza? Vamos lá então. 30 minutinhos aqui. Primeiro, a orientação de estudos, né? Isso nos acompanhou ao longo de todo esse de todo esse segundo trimestre, né? Estudo pelo livro 1, unidade 2, capítulos de 4 a 7. Falei para vocês, são muitos capítulos, não é? E não dá para estudar só na véspera da prova. Você tinha que estar estudando isso paulatinamente, como eu tinha indicado. Também pelo suplemento de revisão, temas 7 e 8. E aqui nós vamos, né? Eu vou passar rapidinho. Esses slides eu já utilizei, não tem nenhum slide novo, não é? São slides que eu trago das aulas passadas e que vou trabalhar com vocês mais uma vez. Então vamos lá. Esses indicadores socioeconômicos a partir da demografia são indicadores muito úteis para fazer análise de regiões, de países, né, da dinâmica. Por isso que os censos são importantes, né? Para você ter uma noção de como que estão progredindo essas variáveis demográficas que sinalizam características socioeconômicas de uma dada região, de um dado país, não é? Então, é fundamental que você saiba o que é cada uma delas, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e o nome ajuda, né? Quantidade de nascidos vivos ao longo de um ano. Não precisa saber o cálculo, não. Você tem que ter uma noção exata do que é a taxa de mortalidade e natalidade. Mortalidade infantil, também o nome ajuda. Crescimento vegetativo, ou crescimento natural, é a diferença entre natalidade e mortalidade. Taxa de fecundidade, quantidade de filhos por mulher em idade fértil, não é? A taxa de fecundidade está diretamente relacionada à natalidade.
Expectativa de vida a nascer, ou longevidade, é a expectativa média de vida da população de um lugar. Está ligada à mortalidade, não é? Se eu diminuo a mortalidade, as pessoas vivem um pouco mais. Mas lembrem-se, essa é uma armadilha da prova, né? Que a morte é uma condição humana. Então, os países que conseguiram aumentar muito a longevidade, os países europeus, por exemplo, são países longevos, a mortalidade é baixa. Mas, apesar da população viver mais, tem um momento que as pessoas morrem. Então, por exemplo, na Europa vive-se muito isso, a queda da natalidade e a mortalidade, que é baixa, em algum momento tem um pequeno levantamentozinho por conta da idade das pessoas, não é? Mas nada muito significativo, porque você não tem uma mortalidade vinculada, por exemplo, à falta de assistência, não é? Nesse caso aí é por conta do aumento, inclusive, da longevidade. Imigração e emigração, tem que saber a diferença, né? Migração é saída, imigração chegada, esses termos vão aparecer na tua prova. Saldo migratório é a diferença entre um e outro, não é? Eu falo, o Sudeste, é verdade isso que eu estou falando, tem um saldo migratório, São Paulo tem um saldo migratório positivo, ou seja, mais pessoas entram do que as que saem. Mesmo agora no século XXI, com o fluxo de retorno, né, com migrações de retorno, muitas pessoas voltando para o Nordeste, São Paulo e o Sudeste continuam a receber mais pessoas do que as que saem. Então tem um saldo migratório positivo. O Nordeste brasileiro, historicamente, é a nossa principal região de repulsão demográfica. Mais pessoas saem do que, mais pessoas emigram do Nordeste do que as que imigram para o Nordeste. Crescimento demográfico ou populacional, diferente de crescimento vegetativo. O crescimento demográfico populacional é a soma do crescimento vegetativo com o saldo migratório. É como que a população de um país, de uma região, cresce, tá bem? E a diferençazinha básica, população absoluta é a quantidade de pessoas. População relativa é densidade demográfica, é distribuição pelo território. Eu posso falar que o país mais populoso do mundo é a China, não é? Ninguém duvida disso. 1,4 bilhão de habitantes. Né? Só o quebrado da China já é maior do que a população da maior parte dos países do mundo, que é do Brasil, por exemplo. E população relativa diz respeito à densidade. Então você tem áreas de ecúmenos e anecúmenos do globo, né? As áreas de ecúmenos são as áreas mais densamente povoadas, os anecúmenos são os vazios demográficos, né? Beleza? A gente vai ver isso no último slide. Essas diferenciações são importantes, viu, galera? Teorias demográficas. Não vou tratar de cada uma delas aqui, você tem a aula de origem, né? Mas a noção básica, o Malthus, que é a teoria de origem de todas elas, no final das contas, argumentava que a produção, o crescimento populacional é maior do que a produção de alimentos. O crescimento populacional segue um APG, a produção de alimentos segue um APA. Então vai ter um momento que você vai ter mais bocas para comer do que comida para alimentá-los. Tem mais gente do que recursos, e aí você vai ter problemas. Qual é a solução? Controle de natalidade. A neomalthusiana e a reformista, elas discutiram a pobreza, o subdesenvolvimento, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial. Os neomalthusianos diziam que a alta natalidade era a causa do subdesenvolvimento. Tinha que controlar a natalidade para poder distribuir melhor os recursos. Os reformistas falavam que a alta natalidade é uma consequência do subdesenvolvimento. Então tinha que dar inclusão social, distribuir informação, inserir a mulher no mercado de trabalho, que a natalidade seria naturalmente controlada. E os econeomalthusianos têm a pegada ambiental, né, de que a crise ambiental que nós vivemos se dá por conta da grande quantidade de pessoas. A solução seria diminuir o número de pessoas, controlar a natalidade para poder acessar os recursos naturais. Você vê que todas as teorias de raiz malthusiana trabalham com a ideia de que o controle de natalidade é a solução para o problema, mas lembra principalmente da base da teoria malthusiana, tá certo?
que certamente vai aparecer na tua prova. Aqui eu botei o Thanos por conta desse discurso econeomalthusiano dele. Concentração da população no Brasil. Então, já que a gente falou de densidade demográfica, no caso brasileiro isso fica bem explícito, né? Uma forte concentração em uma faixa litorânea aí de cerca de 200 quilômetros, onde estão as maiores cidades do país, ou boa parte das maiores cidades do país. 58%, quase 60% da população brasileira está nessa faixa aí de 200 quilômetros apenas do litoral, né? Por conta de uma ocupação histórica, né, dessa faixa litorânea, de uma maior densidade aqui no sul e sudeste, tá bem? A gente poderia falar de 3 faixas de densidade demográfica diferentes. Uma litorânea, bem densa, uma faixa intermediária aqui, de densidade mediana, e a Amazônia Oriental, que é uma área de vazio demográfico. Pirâmides etárias. Galera, nós teremos algumas questões sobre pirâmides etárias, né? Não a pirâmide em si, mas a discussão sobre a estrutura da pirâmide. Você percebe aqui algumas coisas bem importantes que eu queria destacar. Aqui aparecem 3 pirâmides de um país subdesenvolvido, né? O Afeganistão, um país emergente, a Indonésia, e um país desenvolvido, o Japão. O que você percebe aqui é que nos países menos desenvolvidos, a base, não o corpo, a base da pirâmide é mais larga. Vai ter uma questãozinha lá que vai induzir você a dizer, o corpo da pirâmide. Não, a base da pirâmide é mais larga com muitos jovens, né? Mas tem uma grande mortalidade mesmo infantil, então rapidamente vai diminuindo. Existe uma relação de dependência demográfica bem importante, não é? Nesse caso aqui dos países emergentes, você tem a maioria da população adulta diminuindo a natalidade, é o caso do Brasil, diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa de vida. Então você tem a chamada janela demográfica, guarda isso, ou bônus demográfico, eu falei isso na aula original. O bônus demográfico é quando a população economicamente ativa produz e é numerosa o suficiente para atender a demanda dos jovens que não trabalham ainda e dos idosos que já se aposentaram. Tá bem? Então é uma oportunidade de investimentos, não é? As outras 2 situações são situações que implicam em custos para o Estado, ou quando diminui muito a quantidade de jovens entrando no mercado e aumenta o número de idosos, porque a razão de dependência fica grande, muitas pessoas se aposentando, o Estado tem que pagar a aposentadoria das pessoas, os benefícios, e aí a população economicamente ativa, o que ela arrecada não vai ser suficiente, isso daí é um déficit previdenciário. E uma outra situação de equilíbrio é essa daqui, que você tem muitos jovens na estrutura demográfica etária desse país, e aí também há uma relação de dependência muito perversa, porque a população economicamente ativa formada por adultos, ela arrecada, mas o que se arrecada não é nem que tem que pagar a aposentadoria, porque nesse caso do Afeganistão aqui, poucas pessoas chegam em idades mais avançadas, mas há um custo grande por conta dessa alta natalidade, da grande quantidade de jovens, tá bem? Então essas relações vão aparecer na tua prova, fique atento a isso, tem uma questão bem difícil falando sobre isso, não é? Um gráfico que nós trabalhamos bastante foi o gráfico da transição demográfica, que pode se aplicar no mundo, no Brasil, né? A gente pode dizer que o mundo como um todo, a partir da urbanização da China, por exemplo, a gente pode falar que o mundo como um todo já está praticamente na última fase da transição demográfica. O Brasil já está aí também, não é? Dos continentes do mundo, talvez o continente que ainda não alcançou essa fase de conclusão da pirâmide, da transição demográfica, é o continente africano, que ainda tem uma natalidade muito alta, de uma forma geral. Estou falando de 54 países, estou falando do continente como um todo, não é? Mas, por exemplo, Oriente Médio, a Ásia de uma forma geral, a partir especialmente da China, e a América Latina, os países do Oriente Médio, da América Latina, da África,
praticamente já estão na fase concluída. É claro que ainda há progressão, é claro que ainda tem uma diminuição da natalidade, é claro que a mortalidade ainda tem como cair e aumentar um pouco a longevidade, mas considerando as 3 fases da pirâmide etária, uma fase inicial de altíssima natalidade e mortalidade, praticamente nenhum país do mundo está aqui. Uma fase em curso, não é? Em que você tem uma queda da natalidade, né? E a fase concluída, que seria essa fase final aqui, quando a natalidade já é baixa, continua a cair um pouco, e a mortalidade ainda praticamente estabiliza, tendo uma longevidade cada vez maior da população, não é? O que é que marca a primeira fase da pirâmide da transição demográfica? A queda da mortalidade. Percebam aqui, deixa eu escrever, eu fazer o traço aqui, né? Então, o primeiro momento é esse aqui, ó. Aqui é a pré-transição, né? A queda da mortalidade marca a primeira fase da transição demográfica e cai por conta do acesso à taxa bruta de mortalidade, né? Cai por conta do acesso à revolução médio-sanitária, processo de urbanização, acesso à saúde pública, água encanada, antibióticos, né? E por aí vai. Mas a natalidade continua alta. Um segundo momento, você tem a queda da natalidade, a partir da disseminação de métodos anticonceptivos, a partir, aqui falou de esterilização feminina, mas não, não precisa ser algo compulsório, não é? Da opção por ligadura de trompas, por vasectomia, no caso masculino também, e entrada da mulher no mercado de trabalho, não é? Aí você tem aquela natalidade. E por fim, a última fase, que o mundo como todo, considerando somente taxa de natalidade, taxa de mortalidade, já estaria aqui, né, percorrendo, olha essa palavra que é importante, percorrendo esse caminho, inclusive o Brasil, tá certo? É a fase em que a natalidade já é mais baixa, representa uma queda significativa e continua a cair, tá certo? E a mortalidade é cada vez mais baixa, ainda permanece em queda, fazendo com que a população fique cada vez mais longeva. Beleza? Bem importante isso. Vamos seguir. Esse gráfico aqui é de uma questão da SPSEC, né? Uma questão bem instigante, muito difícil. Mostra jovens e adultos, crianças e idosos. É como se fosse a pirâmide etária distribuída aqui pelas décadas em que o Brasil viveu essa transição demográfica e uma projeção. Perceba como é importante aqui 2030, não é? Nessa projeção em 2030, você vai ter mais idosos do que crianças e uma queda de jovens e adultos, o que representa, inclusive, um crescimento vegetativo negativo, não é? A natalidade menor do que a mortalidade. É bom entender isso daqui sempre como projeção e fazer uma leitura desse gráfico relacionando-o com as pirâmides etárias. Bem importante isso que eu estou falando aqui, beleza? Esse outro gráfico foi um gráfico que nós trabalhamos para discutir a questão de gênero, né? É como se fosse uma parte da pirâmide etária brasileira e aí mostra o papel da mulher, não é? Número de mulheres, a população feminina é maior que a população masculina, mas ele está informando aqui que no nascimento nascem mais meninos do que meninas, não é? Mas os jovens, por conta inclusive de violência urbana, os homens jovens estão mais sujeitos à mortalidade do que as mulheres. Aqui ele fala, repare na redução da população masculina, causa violência. Tem outra característica que merece falar aqui, vai estar na tua prova. Quando a gente fala de imigração, de pessoas que saem do país, os jovens homens são os que mais imigram, mais do que as mulheres, tá bem? É importante que você saiba disso. E aqui você tem uma quantidade maior de mulheres, inclusive as mulheres vivem mais do que os homens, né? Bem interessante essa tabela.
Olha a taxa de fecundidade, a informação sobre fecundidade vai aparecer em alguns momentos na tua prova. Relembra que a fecundidade está ligada à natalidade e ao papel da mulher na sociedade. Quanto menos inserida no mercado de trabalho, no rol de informações, no acesso a métodos anticonceptivos, nas estruturas familiares com mais presença efetiva da mulher, quanto mais inserida nesse circuito urbano, menor vai ser a fecundidade. Quanto menos inserida, maior vai ser a fecundidade. Aqui apresenta a fecundidade em várias regiões do país. Você percebe como que da década de 60 para agora mudou a fecundidade, né? Diminuiu a fecundidade, porque o país cada vez mais urbano, a mulher inserida no mercado de trabalho, cada vez mais informada, autônoma, muitas vezes arrimo de família, ganhando mais, ou a única peça da família que trabalha é a mulher, a único, não é? E responsável pela renda familiar, e esses elementos todos fazem com que caia a fecundidade. Inclusive, no caso do Brasil, vai ter uma questão sobre isso na tua prova, não é? Nós temos agora no século XXI uma fecundidade abaixo do que a OMS, né, determina, divulga como a, o coeficiente de reposição demográfica. Então, existe um coeficiente de reposição demográfica de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, e no caso do Brasil, a gente já está com a fecundidade abaixo desse coeficiente. A média brasileira é de 1,9, não é? Caindo. Então, filhos por mulher em idade fértil, o que significa que daqui a algum tempo, como nós vimos naquele gráfico anterior, possivelmente aí a partir da década de 2030, nós vamos ter uma taxa de natalidade inferior, inclusive, que pode ser inferior, inclusive, à mortalidade, não é? Importante isso, viu, galera? Continuando, distribuição da população economicamente ativa, né? Então, população economicamente ativa é aquela que está em idade de trabalho, que nós chamamos de população adulta, que está procurando emprego, aí entra também os desempregados, né, outra realidade, mas você vê, no caso, por conta do processo de urbanização, uma forte terciarização, desculpem, da economia, consideração do setor terciário. Todos os países do mundo que viveram um processo de urbanização mais denso tem uma forte concentração da população economicamente ativa nas atividades urbanas, nos serviços, no comércio, não é? O Brasil, que é um país industrializado, ainda tem um número grande de pessoas trabalhando no setor secundário, mas é um setor que cada vez é mais mecanizado e poucas pessoas no setor primário. É curioso isso. O Brasil é um dos países que mais produz grãos do mundo, né? Mais produz comida no mundo. Mas, especialmente na agricultura comercial, que se expande pelo centro-oeste, é uma agricultura muito mecanizada, com poucas pessoas trabalhando efetivamente no campo, comparativamente, não é? Galera, mapa importante para a vida e para a sua prova, lá da SpaceX e para essa agora, que mostra o seguinte: população natural versus população migrante em cada um dos estados. Então nos dá um cenário aqui muito interessante do Brasil, não é? Você tem o centro-oeste, presta atenção nisso, como a região brasileira que tem maior população, maior percentual, 33% praticamente, de população que não nasceu no centro-oeste, não é? Percebo que o Nordeste e o Sul são as regiões que têm maior população natural, ou seja, a população que está lá hoje nasceu na região Sul, é pequena a população imigrante, não é? Isso diz respeito a uma dinâmica do território brasileiro nos últimos anos, tá bem? O centro-oeste, por conta da construção de Brasília, da expansão da fronteira agrícola, de várias cidades médias que acabam sendo polos de atração demográfica, né? Acaba tendo essa atração de um público externo, de uma migração, presta atenção nisso, interregional, não é?
nas últimas décadas. Então, o Centro-Oeste se destaca nesse sentido. A gente vai ter que falar mais sobre isso, inclusive sobre o processo de desmetropolização. Vamos adiante. Aqui talvez seja a oportunidade de falar. Eu trouxe esse gráfico aqui para especialmente trabalhar com esses 3 mapas aqui de cima, não é? Então aqui você tem os movimentos migratórios internos no Brasil, da metade do século XX, né, um pouco antes disso, até o século XXI. E você tem algumas características. Primeiro, inicialmente, um fluxo muito direcionado do Nordeste, o êxodo rural, não é? Do Nordeste, principal região repulsora, para o Sudeste, especialmente. Década de 70, expansão da fronteira agrícola, projetos de colonização, ocupação de Brasília. Continua o fluxo interregional forte de nordestinos para o Sudeste, mas há também um movimento de sulistas enfim, de outras regiões, mas muitos sulistas, ocupando o Centro-Oeste, não é? Esse é um detalhe muito importante. Nos dias de hoje, nós temos 3 características que eu queria destacar. Primeiro, uma predominância de fluxos intra-regionais dentro das regiões. No século XXI, a gente pode dizer que há uma predominância de fluxos intra-regionais. Para onde que essa população vai? Para as metrópoles? Certamente que sim, mas também e principalmente para as cidades médias. É o processo de desmetropolização. Não é que a metrópole não cresça, não, continua a crescer. Mas, proporcionalmente, cidades médias com 500 mil habitantes recebem um número maior de imigrantes, por conta das possibilidades de emprego, de problemas que não tem na metrópole, como violência urbana, ou tem menos ainda, não é? Então, no Centro-Oeste, por exemplo, você tem essas cidades como áreas de atração demográfica, né? O processo de desmetropolização. Outro dado muito importante para falar, você está vendo aqui esse último gráfico, né? Que mostra esses fluxos intra-regionais, ainda que, evidentemente, você tenha um movimento de nordestinos indo para o Sudeste. São Paulo continua a ter um saldo migratório positivo. Falei isso no início da aula, não é? Professor, mas tem um movimento de retorno de nordestinos, é verdade, mas a quantidade de pessoas que chega é maior do que a que sai. Ainda assim é interessante esse movimento de retorno, não é, para demarcar. Eu falei que eram 3 características, então: predominância dos fluxos intra-regionais, atração das cidades médias, e um outro movimento migratório, mas que é muito significativo nos dias de hoje, que é o movimento diário, o movimento pendular. Muitos de vocês fazem isso, não é? Nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, né, nas várias regiões metropolitanas do Brasil, você tem esse movimento pendular, pessoas que moram em cidades do entorno, não precisa nem estar integrado fisicamente, não precisa ter um contínuo urbano não. Olha o caso de Brasília. A pessoa mora em Luisiânia e vem para cá, para o plano piloto, para trabalhar 60 quilômetros. Não tem só área urbana, é integrado funcionalmente, mas não é integrado fisicamente, não é? Esse fluxo pendular é o fluxo diário. A pessoa sai da sua residência de manhã, vem trabalhar, estudar no centro e depois volta para a residência. Isso é muito visível quando você observa o fluxo do tráfego urbano nas grandes cidades, né? Aqui em Brasília, por exemplo, no plano piloto, onde está o Colégio Militar, você percebe que no eixo monumental, que pela manhã tem um movimento de chegada no plano e à tarde um movimento de saída do plano. É como se fosse um coração, não é? E isso é fruto desse movimento pendular, que é um movimento migratório, diário, muito habitual nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, sejam eles integrados, conurbados fisicamente ou apenas integrados funcionalmente, como o exemplo que eu dei de Lusiana. Bem importante isso. Aqui você tem os movimentos migratórios para o Brasil, aí são fluxos internacionais, não é? Um grande destaque no final do século XIX, início do século XX, tá bem?
No final do século XX, durante os governos militares, o Brasil passa a ser um país de emigração, mais pessoas saem do que chegam. E no século XXI, cadê? E no século XXI, nós temos um saldo migratório praticamente estável, não é? Quem é que vem para o Brasil e para onde que o brasileiro vai? Quem vem para o Brasil são os países mais pobres do entorno. Esse daqui fala do fluxo de refugiados. Presta atenção nisso. Refugiado é uma coisa, não é? Mas o maior fluxo de imigrantes do mundo não é de refugiados, é imigração econômica, pessoas que partem para outro lugar em busca de emprego, por exemplo. Tá bem? Esse é um dado super importante para você não confundir e cair do cavalo na prova. O fluxo de refugiado é um tipo de fluxo migratório internacional que merece menção, mas o principal volume de fluxo é do imigrante econômico, não é? Pergunta, quem é que vem para o Brasil? Seja como refugiado ou como migração econômica? Países do entorno da América Latina, da África, que vem para cá, ou como refugiado ou migração econômica, em busca de melhores condições de vida, não é? É bom destacar isso, galera. A gente pensa assim, os países centrais são os que mais recebem imigrantes no mundo. Cuidado, cuidado. O fluxo migratório primeiro vai para o país do entorno, que tem uma alternativa melhor. Países emergentes, por exemplo, não é? Até porque é mais difícil chegar nos países centrais, há barreiras, há controle, não é? Retomando aqui a pergunta que eu fiz, quem é que vem para o Brasil? Países do entorno, então você tem haitianos, colombianos, venezuelanos, bolivianos que vêm para o Brasil, não é? E para onde que o brasileiro vai? Tem muitos brasileiros que vão para os países da América Latina também, por oportunidades, né? Na Argentina, os brasiguaios no Paraguai, mas os principais destinos de um país como o Brasil são os países do chamado norte global, não é? Quem vai em busca de uma qualidade de vida maior, então parte para a Europa, para os Estados Unidos, para Japão, por exemplo, não é? Tá certo? Bem importante isso. E aqui nós chegamos no nosso último gráfico, não é? Que mostra a distribuição da população mundial, uma forte concentração da população mundial no sul e sudeste asiático, né? China, Índia, Indonésia, Filipinas, Japão, Bangladesh, países de grande densidade demográfica. Um destaque aqui para a Europa, é um continente que já venceu a transição demográfica e já vive uma situação de decréscimo demográfico também. Precisa de imigrante em alguma escala, mas não é por conta disso que está livre para ir para lá, vocês sabem que não, tem uma série de restrições. Os Estados Unidos, que isoladamente é o país que recebe mais imigrantes do mundo, isoladamente, não é? Mas também impõe várias barreiras, olha o muro contra o México aqui, não é? Então você tem esse quadro. Eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, para confirmar aquilo que eu falei, de que os países emergentes são países que recebem mais imigrantes, não é? De uma forma geral. De uma forma geral, não estou falando de refugiados só, não é? De uma forma geral. O caso do Oriente Médio é bastante, vai aparecer umas 2 ou 3 vezes na tua prova sobre isso, não é? Vários trabalhadores que saem de países com grau de pobreza muito grande, na Índia tem muita pobreza, no Sudeste Asiático, e vão trabalhar em países como Kuwait, Catar, não é? Países de grande exploração na indústria petrolífera, né? Do Oriente Médio. É muito significativo isso, não é? A gente pode falar que no cenário global, os continentes que mais mandam migrantes para o mundo, até por conta da demografia, mesmo da densidade demográfica, são a Ásia, primeiramente, né? E a África por conta dos problemas, especialmente aí fluxo de refugiados e tal. Mas no caso da Ásia, países densamente povoados, né? E com problemas de pobreza e tal, então é um fluxo grande de emigrantes que saem da Ásia. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui
ver se tem alguma coisa mais para eu tratar. Falei de fluxos migratórios brasileiros intra-regionais, falei dos movimentos pendulares, da desmetropolização, não é? Falamos agora há pouco da saída de fluxos emigratórios, primeiro para países do entorno, especialmente fluxo de refugiado. O cara sai do momento, ou se desloca internamente do país, ou então vai para o entorno onde você vai ter possibilidade de viver. Depois você pensa em tentar alcançar um país desenvolvido, mas aí as fronteiras são mais rígidas, é mais difícil de entrar, não é? Ah, tem uma coisa que eu não falei aqui, uma expressão, eu utilizei lá na aula original, mas eu vou retomar. Já ouviu falar da expressão fuga de cérebros ou drenagem de cérebros, né? Países que têm um sistema educacional rígido, né, países do Sudeste, a Índia se notabiliza muito por isso, porque tem um sistema educacional inglês, não é? Para as castas mais elevadas. E aí, pessoas de grande destaque na produção de ciência aqui emigram e vão para centros de pesquisa nos Estados Unidos, na Europa. Tanto é que a quantidade de prêmios Nobel de origem indiana é bastante alta, mas o cara já não está mais na Índia, a pessoa já não está mais na Índia, está nesses países centrais. É claro que isso é ruim para o país que perde esses cérebros, né? Porque se ele fica no país de origem, ele está produzindo ciência e desenvolvimento para esse país de origem. Quando ele vai para lá, para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, está levando consigo o seu saber e saindo do país que o formou, né? O que mais aqui? Então já falei dos Estados Unidos como um país de grande quantidade de imigrantes, apesar das restrições que há nas suas barreiras, né? E da Ásia e África como continentes que produzem mais imigrantes na nossa atualidade. Falamos da janela demográfica, fecundidade e taxa de reposição demográfica, comentamos também. Falamos do Centro-Oeste como a região do Brasil com maior quantidade de pessoas não nascidas na região. Comentei que o mundo como todo, considerando as taxas médias de crescimento, já está percorrendo a última fase da transição demográfica, especialmente agora no século XXI, quando a China já tem uma população mais urbana do que rural, não é? Comentamos também que a África, o continente africano, de uma forma geral, é o continente que na transição demográfica está mais recuado, com taxas de natalidades ainda muito altas, não é? Acho que é isso, galera. A nossa prova vai circular em torno dessas informações que eu dei aqui, tá certo? Espero que vocês fiquem muito atentos. A prova não é uma prova fácil, é mesmo uma estratégia de simulado. Recorram às aulas originais, caso vocês tenham alguma necessidade. Foco nessa aula de revisão. Cada palavrinha aqui foi bem encaixada, foi importante. Espero realmente que vocês tenham uma ótima prova e continuamos a nos falar na continuidade desse trimestre. Beijo, tchau, tchau.